Enquanto você dorme, há uma guerra que continua. E ela não acontece apenas no mundo dos sonhos, mas no mundo espiritual que cerca você silenciosamente. O que muita gente não entende é que o inimigo não precisa estar diante dos seus olhos para agir. Ele opera no invisível, esperando justamente os momentos de vulnerabilidade, como o sono, quando sua alma repousa, mas seu espírito continua conectado. E é nesse silêncio da madrugada que muitos sonhos são roubados, adulterados ou distorcidos. Sonhos que deveriam ser mensagens de Deus, revelações, estratégias, mas acabam sendo interferidos, sabotados e até confundidos por vozes estranhas que se infiltram sutilmente no seu inconsciente. Você já acordou com uma sensação ruim após um sonho estranho? Já teve um pesadelo tão real que te deixou abalado o dia inteiro? Já sentiu que algo estava errado, mesmo sem saber explicar o porquê? Talvez não seja só impressão. Talvez exista algo se movendo contra você exatamente quando você não está prestando atenção. A Bíblia nos mostra que Deus fala durante a noite, mas também nos alerta sobre os ataques do inimigo durante o mesmo período. Enquanto Deus semeia promessas, o diabo tenta semear confusão. Enquanto Deus te dá a direção, o inimigo tenta apagar sua visão. E o que está em jogo é mais do que um sonho. Se você sente que tem sonhado menos, ou que seus sonhos estão sempre confusos, desconexos, interrompidos, ou pior, se parou de sonhar com Deus, há uma chance de que algo esteja interferindo no mundo espiritual. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode explicar anos de silêncio, angústia ou confusão espiritual. Não é teoria, é guerra. E a boa notícia é que você não está sozinho nisso. Já comenta aqui embaixo se você sente que seus sonhos mudaram nos últimos tempos. E fica comigo até o final, porque você vai aprender como se posicionar espiritualmente para proteger seus sonhos e retomar o que te foi roubado. Desde os tempos mais antigos, os sonhos eram tratados como revelações espirituais. A Bíblia está cheia de exemplos, de José no Egito até Daniel na Babilônia, passando por Maria, José e os magos no nascimento de Jesus. Todos receberam sonhos com instruções do céu. Mas, ao mesmo tempo, vemos advertências claras sobre falsos sonhos, enganos e interferências demoníacas. Isso nos mostra que o campo dos sonhos é altamente espiritual e disputado. Eles são como telas onde Deus pode escrever, mas também onde o inimigo tenta apagar ou riscar com suas próprias mentiras. Quando estamos dormindo, nosso corpo repousa, mas nosso espírito continua aberto. E aí está o segredo. Tudo que está aberto no mundo espiritual pode ser acessado. Muitas pessoas não protegem suas noites, não oram antes de dormir, não consagram o ambiente, não fecham as portas espirituais. E então se tornam vulneráveis a ataques sutis, pensamentos confusos, sonhos de medo, pesadelos recorrentes, impressões de presença no quarto, sensação de sufocamento. Tudo isso pode ser mais do que psicológico, pode ser espiritual. E se for espiritual, você precisa se armar espiritualmente também. O inimigo sabe que se ele desorientar seu espírito enquanto você dorme, você acorda cansado, perdido, distante. Ele sabe que sonhos são sementeiras de destino. Se ele conseguir sabotar essas sementes, ele sabota o seu futuro. José, filho de Jacó, não se tornou governador do Egito por acaso. Deus começou tudo com um sonho. Agora, imagine se aquele sonho fosse distorcido. Imagine se José tivesse acreditado que aquilo era ilusão. É exatamente isso que Satanás tenta fazer com você. Plantar dúvida, medo e confusão nos seus sonhos para que você desista de algo que o céu queria liberar. Por isso você precisa discernir. Nem todo sonho é de Deus, mas também não ignore aquilo que pode ser o céu te chamando de volta. Se isso já está falando com você,
Compartilha esse vídeo com alguém que precisa acordar espiritualmente. E deixa um "eu recebo" nos comentários, porque estamos apenas começando. Muitos acreditam que sonhos perturbadores são apenas resultado de uma mente cansada ou de algum alimento que não caiu bem. Mas existe uma realidade espiritual mais profunda. Há sonhos que vêm para ferir, manipular e até aprisionar. Em Mateus 13:25, Jesus conta a parábola do joio dizendo: "Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo." O detalhe está no "enquanto dormiam." O inimigo age em momentos de desatenção espiritual. Enquanto você repousa, ele tenta infiltrar mentiras que vão germinar durante o dia. Medo sem origem, tristeza sem motivo, ansiedade sem razão. É por isso que muitos acordam emocionalmente drenados, como se tivessem batalhado a noite inteira. E de fato, batalharam. A mente tentou resistir, o espírito tentou alertar, mas sem vigilância, o sonho se tornou uma armadilha emocional. O inimigo quer neutralizar sua fé antes mesmo do dia começar. Ele tenta se antecipar à voz de Deus, lança setas de confusão, promove engano e até mesmo manipula o conteúdo dos sonhos para que você desacredite no que o céu tem a te mostrar. Ele é especialista em falsificar experiências espirituais. A Bíblia nos mostra que nem todo sonho é confiável. Jeremias 23, 25, 27 diz que havia profetas que sonhavam mentiras, não vindas de Deus, mas de seus próprios corações ou do engano espiritual. Então entenda, há sonhos que não devem ser interpretados literalmente, mas espiritualmente. Há ataques que se camuflam de experiências místicas. O inimigo quer te enganar até no sobrenatural. Por isso, toda experiência noturna precisa ser filtrada pela palavra, pela oração e pela intimidade com o Espírito Santo. Sem isso, você corre o risco de crer em vozes que não são do céu. Já deixa aqui um "desperta minha alma" nos comentários se você está entendendo que precisa vigiar até dormindo. E compartilha esse vídeo com alguém que vive confuso com seus próprios sonhos, porque ainda tem muita revelação chegando. Você sabia que Daniel jejuava para interpretar sonhos e visões? Ele entendeu que o reino espiritual não é passivo. Ele é ativo, dinâmico e precisa ser acessado com reverência. Em Daniel 10, vemos que ele teve uma visão após 21 dias de jejum. Mas o anjo que veio entregar a resposta revela algo impressionante. Ele foi impedido por 21 dias por um espírito maligno, o príncipe da Pérsia. Ou seja, enquanto Daniel buscava a revelação, havia guerra espiritual nos ares tentando bloquear a resposta. Isso significa que há respostas de Deus vindo pelos sonhos, mas que podem ser barradas por forças invisíveis. E se o seu cansaço ao acordar for reflexo de uma guerra que você não percebeu? E se os seus pesadelos forem batalhas espirituais disfarçadas? E se a insônia for uma forma de impedir que você tenha o encontro que o céu queria marcar com você durante a noite? Muitas vezes, o diabo não quer que você durma, porque sabe que Deus falaria contigo. Outras vezes, ele até permite que você durma, mas trabalha para ocupar o sonho com distrações, luxúrias, medos, fantasias carnais ou confusão, para que você perca o foco espiritual. É por isso que o sono precisa ser consagrado. O travesseiro precisa ser um altar. A última palavra que você escuta antes de dormir precisa ser da parte de Deus, e não das redes sociais. A música que embala seu sono precisa ser uma adoração e não um ruído de entretenimento. Você quer sonhar com o céu? Então precisa dormir como quem espera uma visita divina. Elias descansou embaixo de um zimbro, e foi ali, no cansaço e no sono, que o anjo o acordou com pão e água. Até o descanso pode ser visitado pelo sobrenatural. Mas você precisa se preparar como quem sabe que o céu ainda opera nas madrugadas.
Já compartilha esse vídeo com alguém que não entende por que acorda sempre cansado ou oprimido. E se você quer restaurar seus sonhos, escreve aí: Senhor, consagro minhas noites ao teu espírito. Você precisa entender que o mundo espiritual respeita princípios. Quando você consagra sua mente, seu quarto e seu sono ao Senhor, o ambiente espiritual se alinha. Salmo 4:8 diz: Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. O repouso seguro é resultado de uma atmosfera espiritual protegida, mas isso exige atitude. Ore antes de dormir. Ungir sua casa com óleo. Desative influências visuais negativas. Quebre legalidades com palavras firmadas na palavra. Ative salmos antes de deitar. Declare em voz alta que sua mente pertence ao Senhor. Parece exagero? Não é. Isso é vigilância espiritual. A sua mente é a tela onde o céu e o inferno tentam projetar imagens. Quem tem a última palavra? Aquilo que você alimenta. Se você dorme cheio de preocupações, notícias ruins e redes sociais, você entregou sua mente ao mundo. Mas se você dorme com adoração, salmos e consagração, o céu terá acesso à sua alma e os sonhos se tornam portais para revelações. O inimigo só invade onde há brechas. Mas quando você sela seu espírito com a palavra, os demônios não têm espaço. Comece hoje. Antes de dormir, ore com autoridade. Repreenda todo espírito noturno de perturbação. Peça discernimento espiritual. Clame por sonhos proféticos. Deus ainda fala de noite. Ele ainda revela planos, mostra caminhos, consola com visões. Mas Ele espera que você deseje isso com fome. Muitos perderam o hábito de esperar por Deus na madrugada. Mas os que vigiam, mesmo dormindo, experimentam a glória de forma profunda. Se isso está te despertando, deixa um "eu me posiciono" nos comentários. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa dormir em paz com segurança espiritual. No próximo bloco, vamos falar sobre o que a Bíblia revela sobre sonhos proféticos e como você pode voltar a sonhar com o céu. Quantas vezes você pediu uma resposta de Deus durante o dia, mas ignorou os sinais durante a noite? Em Jó 33:14-16 está escrito: Pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Em sonho ou em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, Deus fala aos seus ouvidos e os adverte para que deixem o mal. A Bíblia afirma claramente que Deus usa sonhos para instruir, corrigir, consolar e até redirecionar destinos. O problema é que a maioria está espiritualmente surda enquanto dorme. Ficam atentos ao que acontece na igreja, mas desatentos ao que Deus mostra no travesseiro. Os sonhos são o idioma do invisível. Deus sempre usou esse recurso para intervir nos caminhos humanos. José, no Novo Testamento, foi alertado em sonho para fugir com Maria e Jesus. Se ele ignorasse aquele aviso noturno, a história teria mudado. Isso mostra que um único sonho pode mudar tudo. Agora pense, quantas respostas Deus já te deu, mas você não discerniu? Quantos sonhos foram tratados como irrelevantes, quando na verdade eram estratégias celestiais para sua vida, sua família, seu chamado? Seus sonhos importam. E mais do que isso, eles podem ser treinados. Sim, seu espírito pode ser moldado para ouvir melhor durante o sono. Isso começa com disciplina espiritual. Quanto mais você busca intimidade com Deus em vigília, mais sensível você se torna no descanso. Quando sua mente está saturada da palavra, o Espírito Santo encontra um solo fértil para plantar visões. E quando você anota, interpreta e ora por seus sonhos, Deus aumenta o nível de revelação. Escreve aqui nos comentários: Espírito Santo, ativa meus sentidos espirituais até nos sonhos.
E se esse vídeo está te edificando, deixa seu like agora mesmo. Isso nos ajuda a alcançar outras vidas que também precisam despertar para o mundo espiritual. Se você tem sonhos recorrentes com quedas, perseguições, pessoas do passado, vozes ameaçadoras ou confusão, entenda. Isso pode revelar ciclos não resolvidos ou legalidades espirituais em aberto. O inimigo é estratégico. Ele identifica brechas emocionais e espirituais que ainda não foram tratadas e usa isso como ponto de acesso. Sonhos repetidos com medo, derrota, descontrole ou paralisia não são aleatórios. São indicadores de batalhas que precisam ser vencidas no mundo real e no mundo espiritual. Às vezes, a raiz do problema está em traumas não curados. Outras vezes, em pecados não confessados. Ou ainda em acordos verbais que você fez e nem percebeu. O reino das trevas se alimenta de palavras, lembranças, culpas e omissões, e transforma isso em setas noturnas. Acordar suando com opressão ou paralisia pode ser sinal de que há algo espiritual tentando pressionar sua alma. Mas não tenha medo. Jesus já venceu toda a potestade. A chave é você assumir autoridade com consciência e não mais viver como quem não sabe o que está acontecendo. A oração quebra ciclos, a palavra desarma mentiras e a luz da revelação expulsa toda a escuridão. Você não está mais à mercê de demônios enquanto dorme. Se você está em Cristo, você está assentado com Ele nas regiões celestiais. Mas é preciso exercer essa posição. Muita gente já se acostumou com pesadelos, como se fossem normais, mas não são. Em Cristo, seu sono pode ser restaurado, sua mente pode ser curada, seus sonhos podem ser proféticos. Compartilha esse vídeo com alguém que vive preso em sonhos ruins e escreve aí: todo ciclo espiritual oculto está sendo quebrado em nome de Jesus. Chegou a hora de tomar de volta o que foi roubado. O inimigo tentou silenciar seus sonhos porque sabia que era ali que Deus te chamava para o próximo nível. Mas o Espírito Santo está dizendo: você vai voltar a sonhar como antes. E mais do que isso, seus sonhos não serão apenas imagens, serão códigos de ativação. Cada revelação virá com instrução, cada visão virá com estratégia. Você vai acordar com respostas, vai anotar, vai jejuar sobre elas, vai obedecer, e o céu vai continuar o diálogo com você até durante o dia. Porque o sono não é o fim da comunhão, é a expansão dela. Lembre-se de José, lembre-se de Daniel, lembre-se dos sonhos de Nabucodonosor que só puderam ser interpretados por quem tinha intimidade com o Espírito. O céu ainda fala com os que estão atentos. Não importa há quanto tempo você não sonha com Deus, hoje é o dia de reabrir essa janela. E você não precisa mais dormir com medo. Você vai dormir em paz, vai dormir como quem aguarda visitações. E os ataques serão anulados. Porque onde a luz entra, a escuridão não pode mais operar. A partir de hoje, ore antes de dormir. Unja sua cabeça, repreenda vozes estranhas. Ative o ambiente espiritual com salmos, louvor e vigilância. Durma como quem espera pelo toque do céu, porque Deus vai visitar você e vai mostrar o que você não viu de dia. Porque enquanto todos dormem, Ele ainda está trabalhando nos bastidores. E quando você acordar, tudo pode ter mudado. Se você crê nisso, comenta agora: eu volto a sonhar com o céu. E já se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos vamos falar sobre os 7 tipos de sonhos proféticos que Deus ainda usa para comunicar o futuro. Pai Celestial, muito obrigado por Jesus, muito obrigado pela substituição, muito obrigado porque através do que aconteceu naquela cruz, nós conseguimos nos achegar a Jesus. Hoje, diante da Tua presença, nós entregamos todas as nossas noites, todos os nossos sonhos, todas as áreas da nossa mente que estavam sendo bombardeadas por setas noturnas. Te pedimos, Espírito Santo, vem limpar nossa alma, purificar nossos pensamentos, consagrar o nosso descanso.
Nós rompemos agora, em nome de Jesus, com toda a legalidade espiritual que dava acesso ao inimigo nos nossos sonhos. Que toda opressão noturna, todo espírito de medo, toda paralisia do sono, toda perturbação e ataque disfarçado seja desfeito pelo poder do sangue de Jesus. Selamos nossa mente com a Tua palavra. Selamos nossos ouvidos espirituais com o Teu discernimento e selamos nossas noites com a Tua paz, que excede todo entendimento. Pai, ativa em nós os sonhos proféticos. Desperta a visão que estava adormecida. Fala conosco na madrugada. Faz dos nossos travesseiros um altar de revelação. Que as noites deixem de ser território de opressão e se tornem territórios da Tua visitação. Que cada sono seja profundo, restaurador e santo. Que nossos quartos sejam preenchidos com a Tua presença e que o nosso espírito receba instruções claras, direções proféticas e avisos do alto. Te agradecemos, Pai, por nos lembrar que não estamos sozinhos, nem mesmo quando dormimos. Tu és o Deus que vela por nós, o Deus que sussurra no silêncio. O Deus que guarda a entrada e a saída, inclusive da nossa mente. Em nome de Jesus, nós oramos e descansamos. Amém.